Vamos falar de alinhamento estratégico? Agora nós vamos compreender a importância e as motivações do alinhamento estratégico da TI com o negócio. Então a gente vai poder relembrar as 5 forças de Porter, para que a gente possa compreender, então, a importância desse alinhamento, né? Por que a gente precisa, no contexto da governança de TI, discutir a necessidade do alinhamento das ações de TI, da governança de TI, com o negócio. Então, a gente precisa lembrar que Porter, ele elencou 5 forças que, na realidade, eles vão influenciar na definição estratégica dessa organização. Então, entre essas forças, a gente pode citar o poder de barganha dos fornecedores e dos clientes, que obviamente influenciam essa organização. Então, essa organização ela tem que ter ações que possam, de alguma forma, mitigar esse poder de barganha e agregar valor ao negócio. A gente Porter, né, fala também sobre a rivalidade entre os concorrentes. Então, no mundo globalizado, que a gente já falou no início da nossa aula, cada vez mais a concorrência entre as organizações, né, ela tem aumentado. Então, as empresas elas têm que trazer inovações, elas têm que olhar para o lado e ver como é que estão os seus concorrentes para que ela não perca mercado. E tem uma outra força que é a entrada de novos concorrentes nesse mercado. Então, além de eu ter os concorrentes atuais, que já estão no mercado com produtos novos, talvez de melhor qualidade que o da minha empresa, eu ainda tenho que me preocupar porque pode surgir uma nova empresa, uma nova organização e que tenha um produto muito melhor que o meu, né? Então, uma outra ameaça são os produtos substitutos. Isso faz com que as empresas estejam constantemente, né, tentando evoluir os seus produtos, evoluir os seus processos de trabalho e cada vez mais, né, obviamente numa relação de custo-benefício, elas têm que então estar se preocupando na sustentabilidade da organização no mercado então tão competitivo. Sobre essa ótica, as organizações elas implementam a gestão estratégica. Por quê? Porque elas precisam não só fazer o planejamento estratégico delas, ou seja, quais as estratégias que elas vão estar adotando, né, num período a longo prazo, para que a empresa mantenha a sua sustentabilidade, ou seja, fique dentro de um mercado e que também consiga atrair novos clientes e que consiga manter os clientes que já tem. Então, ela precisa constantemente estar revendo seus produtos, seus processos de trabalho. Então, na gestão estratégica, essa empresa vai não só olhar o seu planejamento estratégico, como também vai fazer cenários prospectivos, ou seja, existem novos produtos que eu posso estar oferecendo nesse mercado, que novos serviços eu posso estar lançando. O que eu posso fazer de novo em relação aos meus concorrentes ou em relação a um mercado, a um novo nicho de mercado que eu desejo angariar para a minha organização. E ela não só vai lançar a mão do planejamento estratégico, da prospecção, né, desse processo prospectivo, como também da própria inteligência competitiva, né? Então, ela vai olhar esse contexto, ela vai olhar, inclusive, aprender consigo mesmo, para que ela possa transformar isso em ações, em inovação e assim ela possa se manter no mercado. Então, nós vamos observar que a organização, ela na realidade, ela vai trazer, ela vai planejar, né, ela vai fazer, realizar vários planos. Dentro desse planejamento estratégico dela, ela vai ter ações que são estratégicas, ações que são táticas e ações que elas são operacionais. Então, a gente vai ver que essas ações estratégicas que ela está montando, ou que ela pensa, que ela vislumbra, que ela implementa e que ela vai transformar num plano, normalmente são ações a longo prazo. A gente vai ver que a partir desse planejamento estratégico existem, né, além dessas ações estratégicas, existem as ações táticas, que elas são de médio prazo na sua implementação, né? Então, o meu planejamento estratégico ele se desdobra em ações estratégicas, em ações táticas de médio prazo e em ações operacionais que são de curtíssimo prazo, né? Por exemplo, ações de dia a dia, ações que está na base da minha operação. E a gente vai ver, então, que quando eu vou imaginar no alinhamento estratégico entre as ações de TI e esse meu planejamento estratégico, as ações estratégicas da minha organização, eu vou ter que ter um olhar dentro da minha área de TI,
vou ter que ter um olhar em cima da arquitetura de TI que eu montei, ou que eu penso em ter, ou que eu já tenho de legado. Eu vou ter que ter uma ação, um olhar dentro da infraestrutura tecnológica que foi montada, ou na necessidade de atualização da infraestrutura tecnológica de TI dessa minha organização. A gente vai ter que ter um olhar no alinhamento estratégico, na definição de novas aplicações ou na manutenção do legado das aplicações que eu já tenho na minha organização. Nos processos de trabalho dessa minha organização, nos processos de trabalho de TI dentro dessa organização. Como é que está a aderência desses processos de TI com os processos de negócio? Como que a gente pode agregar valor para essa organização? Por isso que a gente precisa fazer esse alinhamento estratégico, né? E a própria organização da TI. Né? Se essas coisas estão condizentes com a necessidade tecnológica dessa organização. Então, a gente tem que perceber que, na realidade, quando a gente vai fazer esse alinhamento estratégico, a gente precisa, sim, ter um olhar para o planejamento estratégico dessa organização, compreender quais são os objetivos de negócio, aonde a minha empresa quer chegar, para que eu possa aí alinhar as minhas ações de TI, para que eu possa transformar o atingimento desse objetivo de negócio, né, ou de uma inovação que essa empresa resolveu fazer, e aí eu tenho que vir alinhando em todas as outras ações dentro da minha organização. E a gente tem que lembrar que às vezes uma ação puxa a outra, né? Eu vou trazer uma inovação tecnológica para dentro da minha organização e pode ser que eu tenha que mexer na minha aplicação, pode ser que eu tenha que mexer nos meus processos de negócio, pode ser que eu tenha que mexer na minha infraestrutura. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem alinhado, porque obviamente isso envolve custo, isso envolve uma série de outras ações. E a gente não pode esquecer que a gente já discutiu, né, anteriormente a questão do processo decisório. Então, obviamente, dependendo da forma como essa decisão é tomada, isso vem num efeito em cascata com o nosso alinhamento estratégico. A gente tem que perceber que quando a gente fala de alinhamento estratégico, muitas vezes, né, a tecnologia tinha que se alinhar ao negócio para que a gente obtivesse sucesso. Atualmente, com a evolução da tecnologia, né, e está sendo uma evolução muito rápida, a gente precisa considerar que atualmente o alinhamento estratégico ele é de uma forma bidirecional. Tanto a tecnologia pode se alinhar ao negócio, quanto o negócio pode se alinhar à tecnologia, porque às vezes, né, eu tenho uma inovação tecnológica, não é realmente uma necessidade de negócio, mas eu alinho o meu negócio àquela tecnologia para que a gente possa, então, se manter no mercado. Às vezes não é uma necessidade que a empresa mesmo identificou como uma necessidade de negócio, né? O meu negócio precisa estar desta forma. Não. Às vezes a tecnologia ela vai mudando e aquela forma que aquela empresa trabalha, aquele negócio dela é tão arcaica que ela tem sim que realinhar a sua forma de trabalhar e introduzir esses avanços tecnológicos para que ela possa manter a sustentabilidade dela. Então, nesse momento, é a TI forçando um alinhamento estratégico com a área de negócio devido às mudanças que na realidade ocorrem e que são necessárias e que às vezes são os clientes que pedem aquela mudança tecnológica, né? Um exemplo disso, que a gente pode citar aqui, por exemplo, né, são os aplicativos desenvolvidos para smartphone. Né, que é um avanço e que às vezes a empresa não tem o seu aplicativo ali, não tem uma facilidade de negócio ali, só que hoje todo mundo tem smartphone. Hoje existe uma necessidade de mercado, né, para esse tipo de aplicativo. Então pode ser uma necessidade estratégica, pode ser uma visão estratégica daquela organização de fazer uma inovação dentro do seu processo de negócio para se manter no mercado, angariar novos clientes, manter os que já tem, né? Então, esse é um exemplo de tecnologia que faz o alinhamento, né? Que o alinhamento se alinha, o negócio se alinha àquela tecnologia, ok?